Muito bem. Bom, boa noite a todos. Sou o Marcos Demário e vou conversar com vocês esta noite a respeito do tema casa espírita, escola ou hospital. Estão todos me ouvindo? Está tranquilo? Estão me vendo com tranquilidade? Vocês podem ir fazendo os comentários, tá bom? Que eu vou acompanhando. Inclusive, vocês podem, por favor, fazer perguntas dentro do tema, né, para que nós possamos ter uma interação, porque uma live pela internet é diferente de nós estarmos no salão doutrinário para fazer a palestra efetivamente. Nós vamos tentar fazer hoje, na verdade, mais um bate-papo a respeito desse tema, que é muito importante, porque nós precisamos nos situar em relação às finalidades do centro espírita. Responder perguntas como, por exemplo, o que é o centro espírita, qual é o seu significado dentro da sociedade, quais são as atividades principais que o centro espírita precisa desenvolver e assim por diante, tá bom? Já estou vendo aqui várias participações, tá? Muito bom isso. Tá? Se me permitem, eu vou dar início lendo um trecho do livro Orientação ao Centro Espírita, que é um livro publicado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Como diz o próprio título do livro, né, é uma orientação para os centros espíritas. Não que os centros espíritas sejam obrigados a seguir as orientações dentro desse livro, mas foi um amplo estudo realizado pelas federativas espíritas de todo o Brasil ao longo de um bom tempo e chegaram a várias conclusões em relação ao que deve ser o centro espírita. Eu vou ler apenas um trecho, porque é um trecho importante, efetivamente. Então, vamos lá. Pegando, então, aqui o Orientação ao Centro Espírita, então, nós temos aqui dizendo o seguinte: finalidade do centro espírita. Então, abrindo aspas. Os centros espíritas são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. São escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. São pontos de atendimento fraternal para todos os que os buscam com o propósito de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidades de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho em suas atividades. São casas onde as crianças, os jovens, os adultos e os idosos têm oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. São recantos de paz construtiva, que oferecem aos seus frequentadores oportunidades para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. São núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo nascente, pela prática da caridade e pela total ausência de imagens, símbolos, rituais ou outras quaisquer manifestações exteriores,
e são as unidades fundamentais do movimento espírita. Então, fechando aspas, trecho do livro Orientação ao Centro Espírita, lançado pelo Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Lembrando a todos que estão acompanhando que, através dos comentários, vocês poderão fazer também perguntas, né, para que nós possamos ter aqui uma interação e aprofundar da melhor maneira possível o tema. Bem, repararam que em nenhum momento, dentro da finalidade do Centro Espírita, conforme o livro Orientação ao Centro Espírita, em nenhum momento foi dito que o Centro Espírita é hospital. Pelo contrário, a definição da finalidade do Centro Espírita começa a dizer que o Centro Espírita é núcleo de fraternidade, é núcleo de oração, é núcleo de trabalho. O Centro Espírita é escola de formação espiritual e moral. É um posto de atendimento fraternal. É também oficina de trabalho. O Centro Espírita é casa que abriga toda a família. É um recanto de paz construtiva. E assim por diante, são as definições que o Orientação Centro Espírita nos dá. Mas nós temos efetivamente um debate dentro do movimento espírita se nós podemos considerar o Centro Espírita como um hospital. Particularmente, eu prefiro ficar com a definição que o Centro Espírita é uma escola de almas, na definição de Allan Kardec, porque alma é o espírito encarnado. Todos nós, portanto, que estamos aqui encarnados no planeta Terra, todos nós somos almas. Tecnicamente, espírito é quando estamos desencarnados, vivendo apenas no mundo espiritual. Por que eu prefiro que o Centro Espírita seja uma escola de almas? Porque Allan Kardec, ao definir o Espiritismo, ele foi muito claro em dezenas de ocasiões, através das principais obras e das páginas da Revista Espírita, que o Espiritismo é doutrina de transformação moral do homem e da humanidade. Essa transformação moral, levando as pessoas a compreenderem o amar-vos uns aos outros, o fazer ao próximo somente aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse. Então, essa transformação de ordem moral, ela só pode acontecer se for através da educação. A autoeducação e aí, na sequência, a educação das novas gerações e dos outros do ponto de vista ético, moral, solidário. Então, acima de qualquer definição, o Centro Espírita é escola, onde nós nos reunimos para conhecer o Espiritismo, e só se conhece o Espiritismo se nós o estudarmos, e como dizia Kardec, o estudarmos com profundidade, portanto, é uma casa de estudo. Se é uma casa de estudo, para que nós possamos entender o Espiritismo, ela também é essa escola da alma que nos leva à prática. Porque a bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Então, estudar e praticar, conhecer e vivenciar. Tudo isso faz parte de uma... Mas não comparemos o Centro Espírita a uma escola normal, convencional, a escola de ensino fundamental, a escola de ensino médio ou a universidade. Não, porque o Centro Espírita tem outra característica. Ela tem a característica de realizar o atendimento fraterno, de envolver as pessoas no amor, de levá-las a praticar a caridade. Então é muito importante que nós tenhamos recepção, que tenhamos atendimento fraterno, a orientação do ponto de vista moral, o atendimento aos desencarnados através das reuniões mediúnicas. Mas nenhuma definição, nem dada por Kardec, e nem estudada pela Ação Espírita Brasileira, que nós vimos aqui, dentro do Orientação Centro Espírita, não há essa visão
de que o centro espírita seja hospital. Mas o que nós temos assistido muito mesmo nos últimos anos é uma escalada, um crescimento vertiginoso de centros espíritas estruturados quase que exclusivamente no chamado tratamento espiritual. Eu tenho diversas experiências de viajar, de realizar palestras por este Brasil, dentro do movimento espírita, e tenho visto centros espíritas, onde o espaço físico do centro espírita ele é ocupado por macas ou camas para a realização do tratamento espiritual. Dá-se mais importância a isso do que fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita. Mesmo a reunião pública de palestra, ela ocupa um tempo menor, porque precisa de mais tempo para a realização do chamado tratamento espiritual. Mas o centro espírita, ele não existe para substituir os hospitais, as unidades públicas de saúde. O centro espírita não é para tratar o nosso corpo orgânico. O centro espírita deve atender às nossas necessidades enquanto espíritos imortais que somos, em desenvolvimento, nessa nossa caminhada para a perfeição, realizando o nosso progresso intelectual e moral. Vamos dar também mais uma definição em relação ao centro espírita. E deixa eu mostrar aqui, colocar aqui na câmera, aqui na nossa tela. Este é o livro Centro Espírita, Escola de Almas, de minha autoria. Essa aqui já é a segunda edição desse livro. E no capítulo 2, eu trato justamente da finalidade do centro espírita. E nós precisamos, então, entender que o centro espírita, sendo o legítimo representante do espiritismo, desta doutrina maravilhosa que nós temos, o centro espírita tem como objetivo, tem como grande finalidade, e eu vou ler agora, abrindo aspas, dar ao homem condições de estudar o espiritismo e aplicá-lo a si mesmo e ao próximo, quer no comportamento individual, como nas relações sociais, atuando no processo dinâmico do saber humano com esse conhecimento. Então vamos explorar um pouco esta definição e voltando aqui a lembrar a todos que estão aqui realizando aqui as suas postagens, já tem muita gente, que todos vocês estão aí convidados a participar. Podem perguntar sobre o centro espírita, o estudo do espiritismo, porque uma coisa está vinculada à outra. E assim, na segunda parte, eu poderei aqui responder perguntas. E não se acanhem em colocar as dúvidas, porque este é o momento de nós podermos fazer esclarecimentos e todos nós, em conjunto, aprendermos cada vez mais. Bom, então aqui no meu livro Centro Espírita Escola de Almas, estou dizendo aqui que o centro espírita, representando o espiritismo, ele deve dar condições a todos os seus frequentadores, a todas as pessoas que chegarem, para estudar o espiritismo. E isso é muito importante. Ninguém vai conseguir conhecer o espiritismo, pelo menos com a profundidade de vida, apenas e tão somente frequentando a reunião pública e ouvindo palestra. O centro espírita precisa ter os grupos de estudo para encaminhar as pessoas interessadas. Precisa ter a livraria, a biblioteca, que dão acesso à fantástica literatura espírita, entre outras ações, para levar as pessoas que chegaram, seja pelo motivo que for, para que elas possam, então, compreender o espiritismo. E, compreendendo o espiritismo, o centro espírita deve propiciar a todas elas que consigam colocar a doutrina em prática. Isso aí é fundamental. Erguer a bandeira fora da caridade numa salvação é a essência do centro espírita. Então, as atividades de assistência e promoção social, elas são muito importantes. De atendimento às crianças, através da evangelização e outras atividades
que possam ser realizadas, onde nós sair da teoria para ir à prática. Tudo isso pertence ao centro espírita, para que então eu, estudando, compreendendo e praticando no âmbito do centro espírita, eu possa, na sequência, no âmbito da minha família, da comunidade em que eu moro, da sociedade maior, eu possa ser efetivamente um espírita verdadeiro. Lembrando que Allan Kardec deixou muito claro, né, que nós podemos classificar os espíritas, desde o espírita imperfeito até o espírita verdadeiro. E o centro espírita precisa propiciar isso. Sim, mas as pessoas podem frequentar o centro espírita, podem ler, podem estudar e desaparecer. E aí, de repente, você vai encontrar a pessoa aí na rua, vai lembrar dela, ou ela vai lembrar de você, vai ter a oportunidade de conversar, e você pergunta, puxa, você está sumido, não vi mais você lá no centro. E vai responder, de fato, eu me afastei por isso e por aquilo e tal. E aí já, tá, mas e aí, você continua estudando? Não tenho lido mais nada, feito mais nada, mas estou levando a minha vida dentro daquilo que eu aprendi. E aí, então, nós temos um fator, ou um fato, que é muito importante. Embora a pessoa não esteja mais frequentando o centro espírita e nem mesmo estudando a doutrina, ela, graças à frequência que teve no centro espírita e o contato com a doutrina, ela se tornou uma pessoa do bem. Porque acima de querermos transformar a todos em espíritas, nós temos que trabalhar no centro espírita para que as pessoas entendam a necessidade da ética, da solidariedade, da fraternidade, da caridade, as pessoas boas, vencendo as suas paixões, vencendo os seus vícios e, pelo menos, tendo a crença na vida futura, nessa vida que continua após a morte. Ela pode não ter se tornado espírita, mas se nós conseguirmos que ela se tornasse mais espiritualista e começasse a ir para o bem, nós não precisamos nos queixar. Até porque é impossível que tenhamos centros espíritas para todos. Nós podemos fazer um cálculo bem simples, que é o nosso Rio de Janeiro, o grande rio. Segundo as estatísticas oficiais, o grande rio que compreende, né, o município do Rio de Janeiro, municípios da chamada Baixada Fluminense, só a junção desses municípios, nós temos em torno de 12 milhões de pessoas. Claro que nós não vamos querer que 12 milhões de pessoas se transformem em espíritas. Mesmo que nós peguemos aí uma escala menor, uma porcentagem menor, e que beirasse 1 milhão de espíritas, nós não temos centro espírita para todo mundo. É impossível colocar todo mundo dentro dos centros espíritas. Daí porque Kardec defendia a ideia da existência dos chamados grupos familiares de espiritismo. Ou seja, grupos que vão nos seus bairros se reunir 1, 2 vezes por semana para estudar o espiritismo e se fortalecerem com a doutrina. Tudo isso faz parte, tudo isso vai divulgando e espalhando a doutrina espírita. Allan Kardec, em 1858, então nós tínhamos 1 ano de espiritismo, já que o espiritismo surgiu com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então, passado 1 ano, ele, com diversos adeptos, começaram a se reunir de forma familiar no início, e na sequência eles perceberam a necessidade de se organizarem legalmente, juridicamente. Então, em abril de 1858, vai ser oficialmente inaugurada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que nas páginas da Revista Espírita, Allan Kardec gostava muito de chamar simplesmente de Sociedade de Paris, ou Sociedade Espírita de Paris. É o primeiro centro espírita
oficial, registrado do mundo, lá na França, e a partir dali eles lançaram a Revista Espírita, e durante 12 anos, Allan Kardec ficou à frente da sociedade, à frente da Revista Espírita e do movimento espírita. E ele publicou em O Livro dos Médiuns o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No primeiro artigo do Estatuto está escrito ali, ó, abrindo aspas, a sociedade tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. As questões de política, de controvérsia religiosa e de economia social lhes são interditas. Ela toma por nome Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Fechando aspas, este é o primeiro artigo do Estatuto ou do Regimento oficial lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec. E é bem claro aqui, né? Qual é a finalidade da sociedade, esse primeiro centro espírita que surge no mundo? Estudar todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e a sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Portanto, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, enquanto primeiro centro espírita do mundo, ela foi fundada e organizada para propiciar o estudo e a aplicação do espiritismo. Não havia nenhuma preocupação, e enquanto Kardec esteve à frente, realmente nunca houve essa preocupação, de partir para essa questão de hospital, para fazer o atendimento da saúde do ser humano. E vamos entender aqui que Allan Kardec e seus companheiros eram, antes do espiritismo, estudiosos do magnetismo, eram magnetizadores, sabiam do poder de cura do magnetismo, e quando surge o espiritismo, com todos os seus estudos, Kardec sabia muito bem do poder dos fluidos, da intervenção dos espíritos, que atuam, inclusive, para a nossa boa qualidade da saúde orgânica. Mas ele evitou, de todas as maneiras, que isso adentrasse na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quem lê a Revista Espírita vai ver que nas suas páginas, Kardec publicou dezenas, centenas de artigos e reportagens sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, curas realizadas, médiuns de cura, tudo isso está lá nas páginas da Revista Espírita. Mas ele nunca entendeu que isso devesse entrar para a Sociedade Parisiense e, portanto, para os centros espíritas da nossa atualidade. Não que nós não possamos fazer o tratamento espiritual. Claro que nós podemos, sem dúvida. Os médios de cura existem. O passe curativo existe. Mas essa não é a finalidade maior do centro espírita. E aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes nós nos empolgamos tanto com essa questão de tratamento espiritual que isso toma conta do centro espírita. E até o estudo fica em segundo plano. Quantos centros espíritas, em dias do chamado tratamento espiritual, ficam lotados, mas lotados mesmo. Conheço centros espíritas que tem mais de 1.000 pessoas lá dentro no dia do tratamento espiritual. Mas quando você pergunta aos dirigentes quantas pessoas participam dos grupos de estudo do espiritismo, aí nós vamos descobrir 50, no máximo 200 pessoas. Você olha para a plateia, já que é a reunião pública, a palestra e concomitantemente o tratamento espiritual, e você não consegue ver o salão cheio. Nunca. Mas a área reservada lá para o tratamento espiritual
está lotado. Ou quando o tratamento espiritual vai e ter início logo após a palestra, é impressionante como as pessoas, assim que a palestra termina, elas levantam rapidamente para se dirigir ao local do tratamento espiritual, naquele afã, talvez pensando assim, nossa, graças a Deus que o palestrante terminou, não vi a hora, porque eu vim aqui para continuar meu tratamento, ou para iniciar meu tratamento por causa do meu problema disso e daquilo. Muito cuidado, porque o espiritismo está ficando em segundo plano. As pessoas frequentam o espírita, vão lá para o tratamento e sequer sabem o que seja o espiritismo. Não conhecem o evangelho através da ótica da doutrina espírita. E podem ser capazes de frequentar o centro espírita durante meses a fio, nesse tratamento espiritual, e não terem noção, mesmo básica, do que seja o espiritismo. Ora, se isso está acontecendo, nós temos uma inversão de valores gravíssima dentro do centro espírita. Por isso, Kardec foi muito claro. A sociedade está sendo criada para propiciar o estudo e a aplicação desse estudo na vida. Porque isso é o que mais importa. Isso é que é o essencial. Que adianta a pessoa ter um câncer e vai lá no centro espírita para fazer tratamento espiritual, na esperança, obviamente, da sua cura, passar vários meses dentro do centro espírita, levando garrafa de água fluidificada, deitando em maca, equipe de médios dando passe. Ela vai ser atendida, espiritualmente vai ser atendida. Ela vai melhorar, vai ficar relativamente boa, se não mesmo curada. E aí ela vai desaparecer do centro espírita. Porque o que a motivou a ir lá foi a busca da cura. Obtida essa cura ou não obtida, ela simplesmente se afasta. Mas ela não vai se tornar espírita nem uma pessoa do bem. Ela vai voltar à sua vida normal. Porque do espiritismo propriamente dito, ela muito pouco absorveu. Então, nós precisamos tomar cuidado. Não podemos desviar, porque quando desviamos as finalidades, acontece que nós estamos hoje pelo WhatsApp, por exemplo, que esse aplicativo de comunicação instantânea, nossas redes sociais, como é o caso do Facebook, Instagram, Twitter e outros. Uma enxurrada de mensagens, textos, vídeos que fazem um desserviço à divulgação do espiritismo. Pessoas dizem espíritas escrevem como se fossem católicas, não abandonaram nada da doutrina católica. Estamos aqui falando com todo respeito ao catolicismo. E ficam publicando coisas em nome da doutrina espírita, quando não é espiritismo, gerando confusão para aqueles que não conhecem o espiritismo e vão achar que aquilo que está sendo publicado é a doutrina, quando não é. Vamos dar um exemplo aqui muito prático de uma mensagem mediúnica, né, espiritual, recebida por uma médium, e que está aí circulando neste exato momento pela internet, onde o espírito veio então tratar da pandemia do novo coronavírus. E entre uma coisa ou outra, dizer, boas, ele sai com umas pérolas terríveis. Por exemplo, ele deu um dia de quando isso acabar. Ele colocou um ano de quando nós já vamos ser mundo de regeneração. Diz mais para o final da sua mensagem que aqueles que não seguiram as orientações que ele estava dando ali na mensagem, todos iriam desencarnar para sofrer muito. Ou seja, né, ele fez uma espécie de terrorismo. Além de ter usado um palavreado um pouco
empolado, usando termos que não pertencem usualmente ao espiritismo, e em certas passagens da mensagem ele fala como se ele fosse um espírito mais perfeito do que nós, mais evoluído, e que ele não estaria mais aqui na Terra, porque ele fica falando o tempo todo, porque o planeta de vocês, mas o planeta é de todos nós, o planeta é uma criação de Deus, todos nós, encarnados e desencarnados, formamos a humanidade terrena. E aí então nós vemos que o médium que recebeu a mensagem, os companheiros e companheiras que estão no entorno desse médium e as pessoas que estão espalhando essa mensagem, ninguém soube utilizar as ferramentas apresentadas por Kardec para dar toda e qualquer mensagem dos espíritos. Que ferramentas são essas? As ferramentas do bom senso, da razão, da lógica e da universalidade do ensino dos espíritos. Então, temos aí 4 grandes ferramentas para nós utilizarmos. Vamos contar mais um caso, porque os exemplos são importantes para isso. Um companheiro conversando conosco disse que frequentando lá o centro espírita, trabalhando no centro espírita, ele disse que os médios lá da casa faziam determinada prática que ele achava muito estranha e que ele não encontrava uma fundamentação nas obras de Kardec. Então ele foi perguntar para o dirigente por que os médios faziam aquilo. O dirigente disse que aquilo era uma prática antiga dentro daquela casa e que a prática parece que tinha vindo de uma colocação, de uma orientação do mentor espiritual da casa muito tempo atrás. Muito bem, o mentor espiritual da casa. Mas alguém se preocupou em procurar na codificação a fundamentação para o que o espírito disse que devia ser feito e como devia ser feito? E aí se descobriu que não. Nunca ninguém tinha se preocupado com isso. Mas havia toda uma fundamentação nas obras kardecianas de que aquela prática era equivocada, era errônea. Mas como tinha sido o mentor espiritual da casa, que tinha passado a orientação, aquela orientação nunca tinha sido questionada. Porque a primeira recomendação que temos com o espiritismo é colocar tudo sob análise. Se está certo ou se está errado, então nós vamos ao dizer do espírito Erasto, publicado por Kardec em um livro dos médiuns. É melhor ou é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Porque quando você aceita uma mentira, faz um estrago terrível. As verdades que você rejeitou, depois elas serão confirmadas e não haverá nenhum problema de você mesmo, então, se corrigir e seguir, já que agora se viu que realmente a comunicação era verdadeira. Para fazer tudo isso, nós temos que estudar o Espiritismo. Podemos estudar sozinhos? Claro que podemos. Os livros aí estão. A internet, essa maravilhosa ferramenta de pesquisa, então, com certeza, nós podemos sim estudar isoladamente, individualmente. Mas quando nos isolamos, quando fazemos o estudo apenas individualmente, nós podemos nos enganar. Nós podemos fazer interpretações não tão corretas. Dúvidas podem surgir e que talvez nós não consigamos elucidá-las através simplesmente da leitura dos livros e de pesquisa na internet. Daí porque o movimento espírita ter lançado, principalmente a partir da década de 1980, a campanha de estudo sistematizado da doutrina espírita. Ou seja, que os centros espíritas fortaleçam o estudo do espiritismo. São grupos de estudo
o estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo aprofundado da doutrina espírita, estudos específicos sobre mediunidade, sobre reencarnação, sobre vida depois da morte, enfim, todos esses temas que o Espiritismo nos dá, e sempre com base nas obras de Allan Kardec. Porque as obras de Allan Kardec são a base do edifício doutrinário do Espiritismo. Então, o que nós estamos vendo neste momento, o Centro Espírita é muito mais escola de almas do que hospital de corpos. Embora possamos ter o tratamento espiritual configurado dentro do Centro Espírita, mas como mais um serviço, como é o serviço da evangelização infanto-juvenil, como é o serviço do atendimento fraterno, como é o serviço da distribuição de bolsas de mantimentos, o serviço do passe. É mais um serviço. Ele não pode, o tratamento espiritual, ser a finalidade do Centro Espírita. Então, nós precisamos equilibrar todas as atividades e todos os serviços que estamos fazendo. Mas alguém já deve estar pensando assim, mas aqui no Brasil, que é muito diferente lá da Europa, nós temos dificuldade em fazer com que os frequentadores do Centro Espírita queiram estudar, se inscrever nos grupos de estudo. E aí nós temos, por exemplo, 200 pessoas, em média, na reunião pública, e nos grupos de estudo, por mais que divulguemos, nós só temos 20, 30, 40 pessoas ali dentro do Centro Espírita. Então, nós temos que lembrar o seguinte, realmente a nossa cultura, ela não é de estudar. Nós temos um grave aqui no nosso Brasil, infelizmente. Mas nós temos que fazer todos os esforços para levar as pessoas que adentram o Centro Espírita a estudar, receberem esse convite de conhecer o Espiritismo enquanto ciência, enquanto filosofia e enquanto religião. Tudo isso é muito importante. E aí vamos mostrando que os estudos são feitos com criatividade, com dinâmica, que os grupos têm ampla participação de todos os seus membros, que dúvidas podem ser retiradas, que não há ninguém ali como professor catedrático que vai ficar só ensinando e todo mundo fica calado, só tentando absorver. Não, fazer estudo é muito diferente, porque ele é dinâmico, ele é criativo e participativo. E lembrando sempre aos frequentadores do centro da necessidade do estudo, porque só estudando é que se vai conhecer o Espiritismo. E aí nós podemos utilizar algumas estratégias, como, por exemplo, a distribuição dos chamados volantes de mensagens, ou textos curtos, que caibam aí numa meia página, falando o que é o Espiritismo, o que é o Centro Espírita, qual é a finalidade do Espiritismo, como se deve estudar o Espiritismo e praticá-lo, e nas reuniões públicas distribuir esses folhetos. E sempre ali na tribuna, ou antes, ou depois da palestra, dar os avisos, falar o que a Casa Espírita faz, que todos podem participar. Então, deixar esse convite mostrando as atividades todas que estão sendo feitas e, claro, dar um empenho um pouco maior à existência dos grupos de estudo do Espiritismo lá dentro do centro. Aí, pouco a pouco, os frequentadores, um aqui, outro ali, vão começar a se motivar para querer conhecer efetivamente o Espiritismo, do qual eles não tinham muita noção, começaram a ter noção ali, frequentando, assistindo a palestra, recebendo o passe. Vamos colocar a livraria espírita bem na frente, local amplo, em que as pessoas entram na casa
e logo percebem aquelas centenas de livros ali à disposição, se for possível, os preços com desconto, sempre sortear livros, falar dos lançamentos, as obras que são importantes. Então, tudo isso nós precisamos fazer para incentivar as pessoas. Eu estou vendo aqui as participações de vocês aqui com os comentários e realmente estou vendo aqui que estão colocando que estudar é a grande oportunidade de crescer e evoluir, de nos tornarmos espíritos melhores. Isso é verdade. Porque aí nós vamos entendendo, por exemplo, Jesus, a sua missão, o Evangelho, o colocar em prática, o fazer ao outro somente aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. E aí vamos saber que é essa prática que vai determinar como vamos retornar ao mundo espiritual. É estudando que nós vamos saber como é o mundo espiritual, como nós podemos retornar para lá para alcançar já uma felicidade, sermos trabalhadores, ou se vamos sofrer, só estudando. É estudando que nós vamos compreender como que a justiça divina ela acontece. Justiça que é justa, ela é perfeita. Que Deus não nos abandona, porque Ele é justo, mas é também misericordioso. É estudando que nós vamos saber como funciona a lei de causa e efeito. E aí vamos descobrir, à luz da doutrina espírita, que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós somos os causadores, ou da nossa infelicidade, ou da nossa felicidade. Nós mesmos somos os causadores da dor ou da alegria, já aqui na Terra, nesta encarnação, quanto no retorno para o mundo espiritual. Aliás, nós falamos tanto de retornar ao mundo espiritual, mas estudando o Espiritismo, nós vamos aprender que não somos apenas sobreviventes à morte. Nós somos também pré-existentes para podermos nascer ou renascer. Como Jesus já tinha anunciado, é preciso nascer de novo. E aí nós temos um estudo empolgante sobre a reencarnação, que nem sempre é tão compreendida. Ó. Então, vamos tratar do corpo? Sim, claro que vamos. Mas vamos lembrar as pessoas que estão frequentando o centro espírita que a bolsa de mantimentos, que as roupas que nós estamos conseguindo arrecadar e doar, que o passe, o tratamento espiritual, não substituem aquilo que fazer na nossa vida material, nesta nossa vida presente. Ou seja, continuar o emprego, continuar a nos esforçarmos para estudarmos e ampliarmos os nossos conhecimentos e a nossa preparação para o mercado de trabalho, e também entendermos que o passe, a água fluidificada, o tratamento espiritual não substitui a medicina. Ou seja, a busca pelo médico e o tratamento devido que a medicina irá nos passar. O ideal é que nós possamos equilibrar uma coisa com a outra. Vamos fazer o tratamento espiritual, mas continuarmos a fazer o nosso tratamento junto ao médico e à medicina terrena. Porque senão nós vamos permitir que pessoas desconhecedoras do espiritismo abandonem o tratamento material, achando que o tratamento espiritual é tudo. E isso não é verdade. O espiritismo não surgiu na face da Terra para substituir o psiquiatra, o psicólogo, o médico, o hospital. Não foi para isso que o espiritismo surgiu. Está lá já em O Livro dos Espíritos. O espiritismo surgiu para desenvolver a transformação moral do ser humano. Que adianta ele
frequentar o centro espírita, ter a sua saúde física, orgânica, provada, se ele vai com os vícios, com as suas paixões, ele não vai sair do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da hipocrisia. Então o centro espírita não cumpriu o seu papel, ou seja, não representou corretamente o espiritismo. Depois a pessoa vai passar mal de novo e vai voltar. Não vai adiantar. Porque quantas vezes ela for ao centro espírita e for espiritualmente atendida, serão tantas outras vezes que ela vai voltar ao mundano. Ela vai voltar a fazer tudo novamente. Ou seja, ela não vai se transformar moralmente. Claro que existem pessoas que são indolentes, pessoas que são difíceis, e mesmo descobrindo o espiritismo, por uma questão de orgulho e de egoísmo, elas podem não se transformar. Mas aí é um problema delas, da consciência delas, com a lei divina. E elas vão ter que responder por isso. Mas quando nós deixamos que isso fique acontecendo, sem nos preocuparmos de passar efetivamente, enquanto dirigentes espíritas, somos nós. Vamos responder depois, quando estivermos no mundo espiritual. Porque fomos dirigentes do centro espírita, mas não tivemos a preocupação de divulgar corretamente o espiritismo, nem de incentivar as pessoas para que estudassem esta doutrina maravilhosa e que vem mexer conosco ao dizer que somos almas imortais, que a morte não existe, que todos nós temos como destino a perfeição, que o Evangelho de Jesus, com seus ensinos morais, são a base da felicidade na vida, que temos a reencarnação, que vai nos oportunizar continuar o progresso, tanto moral quanto intelectual. Tudo isso só vamos conhecer se estudarmos. E quando estudamos, nós começamos a compreender a necessidade da nossa transformação. Porque nós só vamos chegar à perfeição se fizermos a nossa transformação moral. A nossa humanidade, ela só vai melhorar, porque muitas pessoas ficam aí se indagando, quando este mundo vai melhorar? Quando que esta humanidade vai entender da necessidade do amor ao próximo? Ora, isso vai acontecer quando os indivíduos, as individualidades que formam a humanidade, que é o coletivo, então quando as individualidades fizerem a sua transformação moral, automaticamente essas pessoas começarão a renovar os valores da sociedade. Não tem outro caminho. Como fazer isso? Pela educação. Por isso Kardec e os espíritos superiores, na codificação, sempre defenderam que o espiritismo é doutrina de educação e que somente a educação pode transformar a humanidade. E aí Kardec, magistralmente, em nota à resposta dos espíritos, informa então que à luz do espiritismo, essa educação não é a educação intelectual, é a educação moral. É a educação que forma o caráter, a educação que corrige as más tendências que o espírito encarnado esteja apresentando. E essa educação tem que começar lá na infância e, portanto, ela pertence à família, pertence à escola, pertence também ao centro espírita, porque é missão do espiritismo realizar essa transformação moral dos seres humanos e automaticamente da humanidade. Portanto, então, nós podemos aqui concluir que a finalidade maior do centro é propiciar a toda e qualquer pessoa que adentrar ao seu recinto, que essa pessoa possa então ter um encontro com o espiritismo
E a partir desse encontro com o Espiritismo, um encontro consigo mesmo, enquanto um ser espiritual e imortal, e o encontro com o próximo, através da prática da lei de amor. Isso é básico, isso é fundamental dentro do centro espírita. E é claro que com isso, cada vez mais, o movimento espírita vai se aprimorar, porque cada vez mais nós teremos espíritas conscientes. Ou, como dizia Kardec, cada vez mais nós teremos espíritas verdadeiros. Então, é assim compreendemos o centro espírita. Bem, nós já estamos aqui com mais de 50 minutos falando sobre o centro espírita e eu estou observando aqui nos comentários, nas participações, que basicamente não existem perguntas. Aliás, eu quero agradecer aqui a todos que estão dizendo aqui boa noite e assim por diante. E realmente uma boa noite a todos. A paz esteja sempre conosco. Estou vendo aqui que tem uma participação que é uma espécie, vamos dizer assim, de justificação e que todos nós que estamos aqui reencarnados, já que esta não é a nossa primeira encarnação, que todos nós somos espíritos imperfeitos. E por causa dessa imperfeição é que nós temos a dificuldade de entender a necessidade do estudo do espiritismo dentro do centro espírita. Claro que é verdade que todos nós somos imperfeitos. Nós estamos muito longe da perfeição. Isso é inquestionável. Mas não pode servir de justificativa o tempo todo. Ah, mas eu tenho dificuldade de ler. Ah, mas eu fiz só o antigo primário, né, ou o primeiro ciclo do ensino fundamental e não tive muitas condições de estudo. Ah, eu não tenho condições financeiras de ficar comprando livros para poder ficar lendo. Tudo isso nós sabemos que pertence à realidade brasileira. Mas nós temos que lutar para superar essas realidades. Senão nós vamos nos acomodar. Nós vamos formar uma zona de conforto e sair dessa zona de conforto. Então, vamos nos esforçar e que o Centro Espírita então propiciar aos seus frequentadores, aos seus trabalhadores, para que possam então receber o apoio para estudarem, entenderem a idade e quanto prazeroso é, para que possam então conhecer o Espiritismo e melhor praticá-lo e serem então bons exemplos como verdadeiros espíritas para todos aqueles que convivem com eles, seja na família, seja na rua, seja no serviço profissional, seja na escola, enfim, onde ele também representar espiritismo. Bem, era isso que eu tinha a passar a todos vocês, agradecendo por esta bendita oportunidade de poder fazer os comentários sobre o Centro Espírita, enquanto escola de almas, enquanto hospital, mas hospital do espírito que nós somos. E eu espero que tenha sido bom, que possa ter provocado aí boas reflexões e que nós continuemos sempre juntos, mesmo virtualmente, para que possamos continuar com o espiritismo e sermos homens e mulheres de bem, hoje e sempre. A todos, até uma próxima.